Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, irmãos. Bom, nessa manhã a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Espero que todos os irmãos estejam acompanhando aí com a gente, anotando, aprendendo aí cada dia mais a Palavra de Deus. Estou aqui muito alegre, muito empolgado, irmãos, para a gente começar o estudo de hoje. Bom, o Evangelho de Mateus ele está dividido da seguinte forma: primeiro, socorro aos necessitados. Segundo, fala sobre oração. Terceiro, vai falar a respeito do jejum. Quarto, vai falar a respeito sobre as riquezas. E quinto e último lugar, vai falar sobre os cuidados da vida. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aí peço que todos os irmãos curtam, compartilhem, se inscrevam, amém? Para estar ajudando aí o crescimento e a divulgação do Evangelho. Amém? Vamos lá? Mateus capítulo 6 diz assim, vou ler do verso 1 ao verso 4, que diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Verso 2: Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 3: Mas tu, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Bom, do verso 1 ao verso 4, o Senhor Jesus ele vai nos orientar acerca de como nós devemos ajudar os necessitados. Como deve ser o nosso procedimento no momento que nós estamos ajudando aos necessitados. Ele diz que a nossa ajuda deve ser de forma discreta, sem fazer com que as pessoas vejam, né? Ele diz que não toque trombeta diante de ti, ou seja, não chame atenção. Não venha chamar a atenção para você por aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque a intenção dos hipócritas é chamar a atenção, ou seja, a gente vive num tempo aí que as pessoas, né, vão ajudar alguém, vão dar uma cesta básica, posta no Instagram, posta em WhatsApp, sabe? E o Senhor Jesus está dizendo que essas pessoas já receberam seu galardão. Mas se nós, quando nós ajudarmos os necessitados, os nossos irmãos, né? Porque em qualquer período da nossa vida, irmãos, a gente ajuda os necessitados e muitas vezes os necessitados somos nós, né? E ele diz, no momento que nós ajudarmos os necessitados, que a gente precisa fazer de forma secreta, de forma, né, que as pessoas não vejam, e Deus nos recompensará publicamente. A partir do verso 5, o Senhor Jesus agora ele vai orientar a respeito de como deve ser a nossa oração. Verso 5 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Verso 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Verso 7: E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Verso 8: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então o Senhor Jesus, do verso 5 ao verso 8, ele vai nos orientar a respeito das orações. E se existe uma oração que o Senhor Jesus ele reprova, é a oração onde a pessoa está orando com o interesse de ser vista. E ele diz que essas pessoas já receberam a sua recompensa, já receberam seu galardão. Então, pastor, quer dizer que a gente
tem que orar e as pessoas não podem ver a gente orando. Não, ele se refere a respeito da intenção do coração. E ele está mostrando aqui que a nossa intenção precisa ser buscar intimidade, ter intimidade com ele. Por isso que no verso 6 ele vai falar que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, ou seja, entra no teu aposento, fecha a porta, e teu pai que te vê secretamente, ele te recompensará. Ou seja, os hipócritas, eles têm a intenção de orar e serem vistos, mas nós, a nossa oração, prioritariamente ela deve ser busca por intimidade e não apenas busca por interesse de suprir uma necessidade nossa, porque no verso 8 ele vai dizer que Deus ele sabe, ele conhece aquilo que a gente necessita. E a partir do verso 9, o Senhor Jesus ele vai nos orientar. E ele vai usar a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, que diz assim, né, bem conhecida, mas nós vamos ler. Verso 9 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, olha que interessante aqui. A oração que o Senhor Jesus nos ensina, primeiro, ela deve ser feita prioritariamente pela busca de intimidade. Quando nós oramos, nós devemos buscar intimidade com Deus. Segundo, a oração é feita para que a vontade de Deus seja cumprida. Para que a vontade de Deus seja feita. É interessante que muitas vezes a gente ora porque a gente precisa de alguma coisa. Eu não estou dizendo aqui que é errado orar. Buscar algo que a gente necessita da parte de Deus não é errado. Mas que a nossa oração prioritariamente deve ser buscar ter intimidade com Deus e para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Aqui o Espírito Santo ele nos instrui nessa manhã. Que a gente venha orar, meus irmãos, para buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Verso 14 e 15 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então o Senhor Jesus ele está dizendo aqui a importância do perdão. Por isso ele fala na oração do Pai Nosso: Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele diz que no momento, a primeira coisa que acontece quando nós não perdoamos, nós não recebemos perdão de Deus. E eu vou usar um texto aqui para complementar o estudo, para enriquecer mais o estudo. Hebreus, capítulo 12, verso 15, vai dizer da seguinte forma: Tende cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, deixando brotar raiz de amargura, que vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha qual é a consequência também da falta de perdão. No momento que a pessoa que precisa perdoar não perdoa, primeiro, ela não recebe o perdão de Deus. Segundo, segundo ao escritor aos Hebreus diz, a pessoa se priva da graça de Deus. O que é se privar da graça de Deus? A graça de Deus é o favor de Deus, favor imerecido para as nossas vidas. E esse favor é o que nos permite estarmos vivos. Esse favor é o que nos permite a gente sair para trabalhar ou sair e retornar aos nossos lares e nem o mal chegar até a gente, ou seja, livramento. Segundo, o favor de Deus, a graça do Senhor, ela se manifesta através de cura ou através de manter a nossa saúde ou através de nos conservar saudáveis. E aqui a gente vê que a pessoa que não perdoa, automaticamente ela está comunicando a Deus que ela não precisa do favor de Deus.
A pessoa que não perdoa, ela está comunicando a Deus que ela não precisa do favor de Deus. Primeiro, pessoa que não perdoa, ela não é perdoada por Deus. Segundo, ela está dizendo para Deus que ela não precisa do favor dele. Segundo, ele diz, o escritor aos Hebreus diz, tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, deixando brotar raiz de amargura que vos perturbe. Ou seja, no momento que a pessoa não perdoa, começa a brotar raiz de amargura. E essa raiz de amargura traz perturbação para a vida dessa pessoa. Ou seja, ela não vive uma vida de paz. Ela vive uma vida de perturbação, de preocupação, de ansiedade, de tristeza, de aflição. Tudo isso por causa da falta de perdão. Aqui a gente começa a entender, sabe? Começa a cair muitas fichas, a gente começa a ter entendimento a respeito do porquê muitas pessoas nesse mundo, ela não viveu uma vida de paz, não viveu uma vida, sabe, de tranquilidade. Muitas vezes por falta de perdão. E na continuação da passagem de Hebreus 12:15, ele diz: ninguém se prive da graça de Deus, deixando brotar raiz de amargura que vos perturbe, né? E por elas muitos se contaminem. Ou seja, a pessoa que está magoada, muitas vezes ela vai falar a respeito dessa mágoa com outras pessoas. Por quê? Porque essa pessoa ela quer um aliado, ela quer um apoio. Ela quer alguém que apoie ela. Fale, olha, nossa, coitado, você é uma pessoa injustiçada mesmo. Olha, nossa, meu Deus, que maldade fizeram com você. Meu Deus, você tem toda a razão de estar magoada. Pode ter razão de estar magoada. Mas é preciso perdoar. Por quê? Porque Deus nos perdoa. Porque o Senhor Jesus nos perdoa. Caso contrário, a gente já teria ido para o inferno e estaria queimando, né? De dia e de noite lá. Mas por causa do perdão que o Senhor Jesus nos concedeu na cruz do Calvário, nós estamos aqui. O favor de Deus nos permite estarmos aqui. Amém? Vamos na continuação do verso 16, ele vai falar agora a respeito do jejum. Verso 16, 17 e o 18. O Senhor Jesus diz: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Ou seja, está falando aqui a respeito, mais uma vez, da intenção. Os hipócritas, quando jejuam, eles querem ser vistos. Eles querem mostrar que ele está fazendo. E aqui ele fala do jejum. Só que ele está falando, a gente, quando jejuar, a orientação dele é que a gente jejue da seguinte forma. Unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, que a expressão do nosso rosto não venha mudar. Que a gente venha se manter uma expressão natural. Uma expressão comum. E não contristado, sabe? Não aquela expressão de dor, de tristeza. Não, não. Porque ele disse que a pessoa que faz isso já recebeu o seu galardão. Mas quando nós jejuarmos da forma como o Senhor está nos orientando, Deus nos recompensará. Verso 19, agora ele vai orientar a respeito das riquezas. Verso 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor Jesus ele dá uma instrução no verso 19 e 20 a respeito das riquezas. Ele diz que nós não ajunteis tesouro na terra. Por quê? Porque a traça, a ferrugem, né, ela consome e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntar tesouro no céu. Porque a traça, a ferrugem não consome e os ladrões não minam e nem roubam. O que ele está dizendo? Né? Em outras palavras, ele está falando, melhor do que ajuntar tesouro na terra, é juntar tesouro no céu. Melhor
do que ajuntar tesouro na terra é ajuntar tesouro no céu. Ele não está falando aqui, quando ele diz não ajunteis tesouro, ele não está falando que ele está proibindo. Ele está dando uma opção melhor. Ele está dando uma opção melhor. E no verso 21 ele diz, porque onde tiver o seu tesouro, aí também está o teu coração. Então ele está dizendo, melhor do que você ajuntar tesouro na terra, é juntar tesouro no céu. Por quê? Porque o nosso coração ele tem que estar no céu. O nosso coração tem que estar nas coisas de Deus. E é isso que ele está falando. Algumas pessoas falam, irmãos, sabe? Dizendo assim, olha, o dinheiro, e quando ele está instruindo a respeito da riqueza, da, da prosperidade financeira aqui, ele fala a respeito sabe, da riqueza não possuir a gente, mas a gente possuir a riqueza, ou seja, dominar a riqueza. Algumas pessoas dizem, nossa, o dinheiro muda as pessoas. Não, o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro apenas, ele revela, ele traz à luz aquilo que a pessoa é interiormente. A pessoa já é daquela forma. Ela já tem aquele caráter, apenas não foi revelado, apenas não foi externado. Mas aí quando vem, né, o dinheiro, porque o dinheiro ele é um tipo de poder, e a pessoa vai e externa quem realmente ela era. Então você, irmão, quando você não afirme, não faça essa afirmação errada, dizendo que o dinheiro muda as pessoas, o dinheiro não muda ninguém. Ele só revela o caráter de quem realmente a pessoa era, só revela a verdadeira face da pessoa. Verso 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Quando ele diz a candeia do corpo são os olhos, ele está falando a lâmpada do corpo são os nossos olhos. A lâmpada do corpo, ou seja, os nossos olhos que conduzem o nosso corpo. E ele está dizendo que ele fala aqui a respeito de uma visão, de um tipo de visão. Que tipo de visão é essa, pastor? Visão espiritual que a gente precisa ter. Porque, irmão, se a gente ficar preso no natural, o mundo ele muda muito rapidamente. As coisas são muito transitórias, são muito dinâmicas. E muitas vezes, algumas pessoas, irmãos, elas estão presas, sabe? No modo sobrevivência. Elas estão, sabe, estão presas naquilo ali. Estão presas no natural. E por esse motivo elas não conseguem servir a Deus, por esse motivo elas não conseguem manifestar a fé, por esse motivo não conseguem vir para a igreja. Por quê? Pelo modo que elas veem a vida. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Romanos 8,18 vai dizer assim, olha que interessante. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que interessante. O apóstolo Paulo diz, eu tenho certeza que esse tempo presente, que as aflições desse tempo, olha, ele classifica o que ele está vivendo, ele dá nome naquilo que ele está vivendo. O que ele está vivendo no dia de hoje? Ele diz, aflição. Esse momento de hoje, da minha vida, ele está falando, é um momento de aflição. O que é que a aflição ela alimenta? A aflição ela alimenta a incredulidade, ou seja, alimenta a incerteza. Para muitas pessoas, o momento de aflição, ele representa um momento de instabilidade, de incerteza, de incredulidade. Mas aqui para ele não. Para Paulo não. Ele diz, eu tenho certeza que a aflição, que esse momento que eu estou vivendo, ele não se compara. Com o quê? Com aquilo que está por vir, com a glória que em nós há de ser revelada. E por qual motivo o apóstolo Paulo tinha essa visão? Por causa da graça de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito que estava disponível para Paulo, para o apóstolo Paulo, a graça que estava disponível para o apóstolo Paulo, está disponível para mim e para você. E o que precisa? Nós buscarmos, sabe? Nos aproximarmos de Deus para a gente ter essa visão também. A visão espiritual, uma mente espiritual. Para quê? Para que a nossa fé ela não tenha por base aquilo que está diante dos nossos olhos.
para que a gente venha ter uma percepção, sabe, espiritual da vida. Amém? Verso 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um, amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui ele está falando a respeito, né, de um coração dividido. Ninguém pode servir às riquezas, que é Mamon, e a Deus. A única coisa que disputa o nosso coração com Deus não é o diabo, mas são as riquezas, é o dinheiro, sabe? E mais uma vez aqui eu falo a respeito do dinheiro, irmãos. Lá em 1 Timóteo 6,10 vai dizer: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si, ele não é ruim. Mas aquilo que sabe, o sentimento que as pessoas alimentam a respeito do dinheiro, isso sim é ruim. Isso sim é ruim. E aqui, ó, Jesus está dizendo: você não pode servir aos dois. Não quer dizer que você não possa buscar, mas a prioridade, a importância deve ser a busca pela presença do Senhor Jesus. E se muitas vezes a nossa busca pela prosperidade financeira atrapalha, a gente deve imediatamente deixar isso de lado. Por quê? Porque ele está dizendo: você não pode servir os dois, sabe? Você não pode servir aos dois. Ou você é servo de um, ou você é servo de outro. Ou você ama um e despreza o outro. E é isso que o Senhor Jesus ele está nos ensinando aqui. Do verso 25 ao verso 33, o Senhor Jesus ele vai nos dar muitas instruções aqui, irmãos. Verso 25 diz aqui: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento e o corpo mais importante do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então vamos lá. O que é que o Senhor Jesus nos ensina aqui, do verso 25 ao verso 33? Primeiro ele está falando que nós não devemos andar nessa interpretação diz cuidadosos. Em algumas outras diz ansiosos. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui que ele está primeiro reordenando uma escala de valores. Reordenando uma escala de valores, ok? Por quê, pastor? Porque ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a veste, reordenando, sabe, uma escala de valores. Ele está dizendo a vida ela é mais importante do que o alimento. Quer dizer, o que eu criei aqui, sabe, a vida que eu criei, é mais importante do que o alimento. E o corpo, ele é mais importante do que a veste. Por quê? Porque as pessoas, elas invertem isso. Ela coloca o alimento mais importante do que a vida. E com isso, elas vão ficando ansiosas. Ansiedade, irmão, caso os irmãos não saibam, ansiedade é a doença do século, né? Tá aí catalogada aí para muitos psicólogos e psiquiatras como a doença do século. E o Brasil, ele é o país que tem maior índice de pessoas com ansiedade. Por quê? Exatamente por causa disso. Preocupação com as coisas dessa vida, sabe?
preocupação com o que vai, preocupação com o alimento, preocupação, sabe, com se vestir bem, preocupação sabe, em morar bem, preocupação em ter um carro bom, preocupação em enriquecer, sabe? E tudo isso, eu gosto muito de uma frase que eu não me recordo de quem é, mas é uma frase bem interessante que resume também, que aponta para isso aqui, que diz assim: o homem, ele parece que ele vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então é dessa forma, sabe? E o Senhor Jesus, ele nos alerta aqui. Olha, o que eu te dei, aquilo que você já tem na mão, é mais importante do que aquilo que você precisa buscar, que é a vida é mais importante do que a comida. Olha, aquilo que eu te dei, aquilo que você tem na mão, quer dizer, o corpo, é mais importante do que aquilo que você precisa buscar, que é a veste. Então, Senhor Jesus, irmãos, eu não sei qual é o teu estado emocional hoje, sabe? Se você está ansioso por causa de alguma coisa, mas o Senhor Jesus está falando para mim e para você: acalma o seu coração. Acalma o seu coração, porque aquilo que existe de mais importante você já tem. Aquilo que existe de mais importante o Senhor já te entregou. Amém? E ele vai falar de forma reflexiva. Eu gosto muito dessa passagem, forma bem poética, sabe? Ele diz: olha para as aves do céu. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, e eu alimento elas. Depois ele vai dizer: olha para os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. Aí ele vai usar a referência do homem mais rico, que foi Salomão. Ele diz: nem Salomão, quer dizer, nem Salomão, que nem não tinha preocupação alguma, que ele era muito rico, ele poderia se vestir como uma erva, um lírio do campo. Aí ele diz: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a nós, homens de pequena fé. O que o Senhor está dizendo quando ele usa a referência de aves do céu e lírios do campo? Ele está falando a respeito da criação. Observa tudo aquilo que eu criei. Eu me responsabilizo por aquilo que eu criei. E ele diz: se a erva do campo, que tem uma vida útil curtíssima, eu visto ela, como é que você que está me ouvindo, que é a coroa da criação, Deus não vai se responsabilizar por você. Deus não vai se responsabilizar por você. E mais uma vez ele alerta no verso 31. Não fica inquieto, sabe? Não fica se indagando, dizendo, preocupado, ansioso, sabe? Não deixa isso dominar teu coração. Não deixa a preocupação dominar teu coração, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ele diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Os não-judeus, somos nós, né? Aí no verso 33 ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Porque eu busco o reino de Deus, você busca o reino de Deus. Quando nós oramos, nós viemos para a igreja, estamos buscando o reino de Deus. E quando é que nós buscamos a justiça de Deus? Quando nós procuramos conhecimento na palavra. Nesse momento. Nesse momento nós estamos buscando conhecer a justiça de Deus. Irmãos, quando eu falo a respeito disso, para você ter o coração calmo, buscar viver tranquilo, mesmo diante da necessidade, eu não te falo isso, irmãos, de forma teórica, eu te falo isso de forma prática, sabe? Porque eu já enfrentei alguns desafios. Por exemplo, rapidamente aqui, teve um período da minha vida onde só eu estava trabalhando, sabe? Os irmãos sabem, eu, minha esposa e minhas duas filhas. Na realidade, eu tenho 3 filhas, né? Uma de quando eu era adolescente. E tava só eu trabalhando e a minha esposa não estava, né? Aí tendo que sustentar a casa. E eu entrei num trabalho e, sabe, 45 dias depois, no período de experiência, terminou a primeira etapa, que seriam 90 dias, né? Terminou os 45 dias, a primeira etapa do período de experiência, o pessoal falaram que não precisava mais eu ir. E eu fiquei desempregado, sabe? E a minha esposa sem trabalhar, entende? E mesmo assim eu não perdi a minha fé em Deus. Continuei, sabe? Continuei. Outro período da minha vida também,
eu estava trabalhando em outro lugar, perdi o emprego numa semana. A gente tinha um carro e também nesse período só eu estava trabalhando e, e a questão de ter só uma renda, por questão de ter só uma renda que era só a minha, eu não estava conseguindo pagar o carro. Então o que que aconteceu? Eu perdi o emprego numa semana, na semana seguinte eu perdi o carro, o banco tomou o carro, sabe? E mesmo assim, irmãos, nada disso assim abalou a minha fé, desestruturou a minha fé, sabe? Me deixou, sabe, desorientado. Não me deixou ansioso, preocupado, não. Por quê? Porque, irmãos, Paulo vai dizer lá em Filipenses 1 que viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo, sabe? E morrer é lucro. Então, assim deve ser nós, o nosso pensamento como um cristão. É claro que morrer não se trata de uma expectativa, no sentido de, eu quero morrer, qualquer momento eu quero morrer. Não, se trata de uma realidade. Se trata de uma realidade. Entende? Então, a gente não precisa, não tem que colocar a nossa vida no, num pedestal, no sentido que é importante e que eu vou ficar preocupado demais. Não, irmãos, a prioridade deve ser servir a Deus. A nossa prioridade deve ser buscar ao Senhor, sabe? Para que até porque o Senhor nos alerta para você não ficar ansioso, para você não ficar doente, para você não ficar emocionalmente desequilibrado. Muitas pessoas estão assim nesse momento, irmãos. Muitas pessoas estão assim, sabe? Porque preocupação, sabe, com a vida dela. E muitas vezes por causa de comparação também. Ela olha a vida do outro e vê que a outra pessoa está prosperando. Meu Deus, eu também preciso, eu quero, sabe? Irmão, comparação é um pilar, é uma coisa que vai destruir a sua vida. É algo que pode ser, sabe, que é totalmente perigoso e altamente destrutivo. Não se compare com ninguém, irmãos. Não se compare com ninguém. Amém? Não se compare com ninguém. Eu e você temos uma identidade e a nossa identidade está em Cristo Jesus. Amém? Verso 34, para a gente finalizar aqui, ele diz: Não ande inquieto. Não andeis inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo e basta cada dia ao seu mal, sabe? Então, sabe, é andar inquieto. Andar inquieto pelo dia de amanhã. Meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã? O dia de amanhã, meu irmão, o dia de amanhã, ele pertence a Deus, né? O dia de amanhã, ele pertence ao Senhor. Lá no livro de Tiago, ele vai dizer isso, que se nós ficarmos planejando algo pelo dia de amanhã, é soberba nossa, sabe? É soberba, é autossuficiência nossa. Por quê? Porque o dia de amanhã, ele está na mão de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. Uma coisa a gente sabe, que todo dia, cada dia tem o seu mal. Como, pastor, cada dia tem o seu mal? Quer dizer que todo dia vai ser ruim, pastor? Então nenhum dia vai ser bom. Não, não é isso. É que todo dia tem a sua dificuldade, irmão. Todo dia tem a sua dificuldade, todo dia tem o seu desafio. E o Senhor Jesus, ele está apenas nos preparando. Olha, todo dia tem um desafio. Todo dia tem um desafio. Então, a gente precisa estar preparado em Cristo Jesus, preparado na sua palavra. Amém? Irmãos, nós chegamos aqui ao final do capítulo 6, verso 34, e aqui se encerra esse estudo. Espero que os irmãos aí estejam, sabe, aprendendo bastante, porque eu tô, irmãos. Sabe, eu sou o maior beneficiado disso aqui, porque no momento que eu estou compartilhando com vocês, eu estou aprendendo bastante. O Senhor tem falado bastante comigo, sabe? E eu sinto a minha vida espiritual, ela prosperando, ela se desenvolvendo. Amém? Que assim seja na sua vida também, meus irmãos. Amém? Vamos orar nessa manhã. Não esquece de curtir, compartilhar com todos os irmãos. Amém? Pai, eu abençoo cada um, meu Deus, que está aqui conosco. Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo traga equilíbrio, Senhor, nessa manhã, para cada um, Senhor. Porque o Senhor conhece a fraqueza, a fragilidade, a preocupação, Senhor. Deus, livra o teu povo, Senhor, da ansiedade patológica, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa manhã. Move as tuas mãos de ajuda, Senhor. Supre a necessidade do teu povo, em nome do Senhor Jesus.
Abençoa cada inscrito, abençoa, meu Deus, cada um que tem visualizado, cada um que vai se inscrever e vai visualizar, Senhor. Pai, que o teu reino avance, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, amém. Tenham um bom dia, façam um bom dia em nome de Jesus, amém e amém. E para os irmãos que vão assistir outra hora também, né? Tenham uma boa tarde e uma boa noite. Deus abençoe a todos.